Francisco de Assis, meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa do primeiro ano e hoje na videoaula nós vamos revisar o módulo 9, que é o módulo que vai ser abordado na nossa avaliação de P1, tá? O módulo 9 estará disponível para que vocês realizem na semana do dia 4 ao dia 8 de maio, tá bom? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade mais 5 exercícios de revisão. Então, o exercício número 1, o título do texto é 30 segundos e você começa o texto sem entender muito bem, porque ele começa o texto no meio das coisas. Ele começa assim, ó: fantástico como de uma visão panorâmica tudo fica mais distorcido. Por mais que seja amplo, não é possível enxergar os detalhes. Tudo passa a ser minimizado, cada movimento, cada atitude, cada pensamento. A impossibilidade de elementos me torna vulnerável. E aí você começa a não entender muito bem onde ele está. Ele de volta, caindo ainda mais nessa reflexão, aqui ele tem uma pista, caindo ainda mais nessa reflexão, permite-me questionar o mundo como um todo. Um todo mesmo. Basta de divisões impostas, hierarquias infundadas, classes sociais injustas, bem e mal. Ele começa uma reflexão. Esse texto aqui ele quebra aquela sequência normal, aquela sequência natural que a gente espera no texto, porque ele já começa, você começa no meio das coisas. Até uma expressão latina que define isso, em média res, no meio das coisas, ele começa a narrativa já com o fluxo seguindo. Você pega, o início da narrativa não é o início exato dos acontecimentos. O início da narrativa já é no meio das coisas. Então a nossa situação inicial acaba não sendo a situação inicial exata. E a primeira pergunta, assim, só para terminar, a ideia final do texto, olha, você só descobre o início, a situação inicial, quando você lê o final do texto. Só no final do texto você descobre o primeiro momento, onde tudo começou. Ele fala assim, ó: nesse instante, uma fração de segundo, toda a minha vida passa em minha mente como um flash. Um sentimento de dor e de perda toma conta de mim. Fascinante como nesses últimos 1000 metros que se passaram desde a queda do meu desde que meu paraquedas falhou, então aí você tem a situação inicial. A situação inicial, cronologicamente, é esse momento da falha do paraquedas, 1000 metros acima. Só que quando começa o texto, você já está no meio da queda, tá? Por isso que a narrativa ela não segue o padrão. Essa vai ser a resposta da próxima questão, vocês vão ver aí. E aí introduz você, leitor, uma reflexão. Ele fala, poxa, incrível como nesses últimos 30 segundos eu dei valor ao que eu não dei em 45 anos da minha vida. Ele está querendo fazer, induzir a gente a pensar que a gente tem que valorizar mais alguns fatores da vida. Então, escreva como o enredo se afasta da ordem tradicional. O enredo se afasta da ordem tradicional porque, comumente, ou seja, no pré-comum, o leitor espera que haja um início, tensão, clímax e desfecho. No entanto, nesse texto, a situação inicial, a queda, ela se torna o clímax. Ou seja, você começa já com o nível máximo de tensão. Tá? O início do texto já é a tensão. Classifique o tempo quanto à abordagem. Justifique. Há duas formas de você classificar o tempo. Ou o tempo é cronológico ou psicológico. Se o narrador conta os eventos de acordo com o modo como eles aconteceram realmente, ou seja, de acordo com as horas do relógio, você tem o tempo cronológico. Se o narrador conta de acordo com aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, você tem o tempo psicológico. Nesse caso, como ele começa não por onde a trama realmente teve início, mas no meio das coisas, você tem um exemplo de tempo psicológico, tá? O tempo é psicológico, pois o narrador ordena os fatos como deseja, como ele acha que tem que contar, e não de acordo com a sequência dos acontecimentos, tá bom? Questão 3. O texto procura recriar uma questão universal a partir de uma situação particular. Evidencie com suas palavras. Então, quando ele fala com suas palavras, não é que você vai dar uma resposta pessoal. Com suas palavras quer dizer que você vai interpretar o texto. Interpretação é isso. Interpretar é você pegar, não é uma cópia do que está escrito no texto, é você pegar o texto, compreender e conseguir responder as questões. Você está interpretando, tá? Que aspecto humano é esse? Ou seja, que aspecto humano está sendo valorizado? Então, a narrativa ela vai pretender incentivar o leitor a valorizar coisas mais simples da vida e as pessoas que se relacionam conosco cotidianamente. Então, ele vai falando, olha só, a simplicidade, a gente precisa viver uma vida mais simples e tal. No final, é isso que ele está defendendo, tá bom? A questão 4 tem um texto aí, né? A gente classifica como uma anedota porque o final é inesperado. Isso é importante. Olha aqui, vamos ver o texto. Então, quanto ao nome da alfaiataria Agulha de Ouro,
Cresci ouvindo meu pai contar que alguém de passagem por uma cidade do interior, nada contra cidades do interior, e precisando de um alfaiate, pediu informações e lhe foi recomendado um logo ali, muito bom. Ao ver a placa da alfaiataria, disse ao proprietário lamentar muito que, embora lhe tivessem dito se tratar de um alfaiate de mão cheia, não confiava em alguém que escrevia errado o nome do próprio negócio. Aí fala, o acento, o senhor não colocou o acento de águia, alfaiataria, águia de ouro. Aí o alfaiate olha, o visitante com os três explica, não senhor, agulha de ouro, por isso não teria acento, tá bom? Então aqui uma final inesperada a gente entende como uma anedota. Então vamos lá. Quanto aos elementos compositores da narrativa, verifica-se a ausência do discurso direto. Voltando aqui no texto, você vê, o narrador ele para a sua narrativa, travessão, começa a fala do personagem. Narrador para a sua narrativa, travessão, fala do personagem. Isso aqui é discurso direto, tá? Então, a ausência do discurso direto no caso. Um ponto de vista externo de narração, com o narrador observador. Pensar, volta lá no texto. Quanto ao nome da alfaiataria, cresci, terceira pessoa? Não, aqui é a primeira pessoa. Então, não é externo ao narrador. Impossibilidade de se perceber o espaço da narrativa. Ele fala o quê? Cidade do interior. Então você tem uma referência de espaço aí. D. Um desfecho que provoca o riso pela quebra de expectativa. Se provoca o riso ou não, eu não sei. Vai da habilidade de cada um contar a anedota. Mas com certeza esse final quebra a expectativa. E a quebra da expectativa do final é o que a gente vai abordar com mais clareza. A ausência de personagens no texto, isso não faz nenhum sentido, o texto está repleto de personagens. Tá? Questão 5. A Assembleia dos Ratos. Então, um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço uma rataria de uma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Então, eram vários ratos, eles estavam quase morrendo de fome porque tinha um gato novo que sempre que os ratos saíam, o gato ia lá e comia os ratos. Então, tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em uma assembleia para o estudo da questão. Aguardavam para isso certa noite em que Farofino andava aos miados pelo telhado fazendo sonetos à lua. Acho, disse um deles, que o meio de nós de nos defendermos de Farofino é lhe atarmos um guizo ao pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo denuncia e pomos a correr a fresco tempo. Então, a ideia que ele dá é colocar um guizo, um sino no Farofino, tá? Aí ele fala o seguinte, Palmas e Bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado com delírio. Só voltou contra um rato casmurro que pediu a palavra e disse, está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Farofino? E aí a Assembleia, silêncio geral, um desculpou-se por não saber dar nome, outro porque não era tolo, todos porque não tinham coragem. E a Assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação. Moral da história, dizer é fácil, fazer é que são elas. Então, texto do Monteiro Lobato, essa moral da história denuncia que o texto é uma fábula, tá? A presença dos personagens com animais, os animais falam, eles têm características humanas, eles estão em uma assembleia, também diz que é uma fábula, tá? Fábula é um texto narrativo. Então a gente vai marcar V ou F, tá? A narrativa segue uma ordenação em que a sequência descritiva predomina? Não. Sequência descritiva é o quê? Eu vou descrevendo diferentes objetos. Aqui não. O que predomina é uma sequência narrativa. Há uma sequência de ações, uma sequência narrativa aí. A narração ocorre em terceira pessoa, com o narrador que apenas observa os fatos. Também, não, essa é verdadeira. O narrador ele está fora, ele está de fora. Ele só está observando a Assembleia dos Ratos, um rato faz isso, outro rato faz aquilo, é uma Assembleia dos Ratos, ele só está observando. Então, FV. A presença marcante do discurso indireto contribui para a progressão da narrativa. Não. Se você voltar no texto, olha aqui, ó, você tem discurso direto e tem o discurso direto antes também, quando o outro dá ideia, tá? Então, você tem ali o narrador parando, começa o discurso direto, tá? Voltando para a questão, então aqui, FV, F. A narrativa possui sequência linear, em que a sequência narrativa é a mesma dos acontecimentos, em que a ordem narrativa é a mesma dos acontecimentos. Aí sim, F. Então,
A ordem correta, FV, FV, ok? Então, essas foram as 5 questões que a gente trabalhou hoje. Vejo vocês na nossa live de segunda e de terça-feira. Até a próxima, um grande abraço a todos.